Bom, pessoal, obrigado pela presença. Ser a última palestra é uma responsabilidade de engajar todo mundo, trazer o pessoal aí nesse primeiro dia para ouvir um pouco dessa campanha da Volkswagen 70 anos que a gente produziu. E todo mundo que assistiu deve ter despertado aí alguns sentimentos, a maioria deles bons e com um saudosismo aí, uma memória com uma marca que é querida por todo mundo. Antes de começar, eu vou me apresentar. É aqui, né? Aí sim. Eu sou o Cristiano Bock. Tem alguns AIs meus aí, alguns exercícios e brincadeiras que a gente faz aí com o uso da inteligência artificial, Midjourney e todo o resto. Eu trabalho no atendimento da UMAP BBDO, uma agência de publicidade. Eu estou há 12 anos atendendo a Volkswagen do Brasil, é uma marca icônica aí, a gente trabalha com ela há muitos anos já. E há 23 anos em agências de propaganda. Então, é um ofício aí bem interessante que já foi pauta, muito mais pauta do que é hoje em dia. As discussões sobre publicidade já aconteciam na mesa dos bares aí há muitos anos e hoje em dia, com todo o advento das redes sociais, a gente sabe que a publicidade ficou cada vez mais menos interessante do que era e a gente tem a obrigação de trazer as grandes ideias à tona para as pessoas discutirem sobre marcas e para as marcas fazerem parte do dia a dia de todo mundo. A UMAP BBDO, para falar rapidamente sobre a agência que eu trabalho, ela é uma agência que é responsável por, hoje em dia, mais de 30 marcas, e entre elas, algumas marcas que estão há muitos anos com a gente. A Volkswagen, a gente tem a Volkswagen com a gente há 63 anos. Então, a Volkswagen está há 70 anos no Brasil, a gente trabalha com a Volkswagen há 63 anos. A gente está com a Havaianas desde o começo, então, desde do chinelo de borracha que virou um ícone de consumo mundial, a gente é responsável pelo case da Havaianas. A gente cuida do Boticário, desde o seu início também. O Boticário hoje acho que é a maior marca de beleza brasileira e está com a gente também. A Gol Linhas Aéreas, enfim, a gente tem muitas marcas, eu só trouxe algumas grandes aqui só para mostrar, nem todo mundo é do universo da publicidade, conhece agências, então eu contextualizando um pouco o que é a UMAP e a relação que a gente tem de muitos anos com a Volkswagen e é sobre esse case que eu vou falar. Bom, um case que muita gente viu, muita gente recebeu e acho que isso deixou a gente bastante feliz porque a gente brincava quando a gente começou a fazer esse case que o sucesso dele seria a gente receber da nossa tia pelo WhatsApp. Então assim, não é ver na televisão, não é ver no Instagram, é receber por um parente no WhatsApp, porque isso ia mostrar que a gente furou a bolha da cultura pop, não só da propaganda. Afinal de contas, se vocês pensarem hoje em dia, quantas propagandas a gente lembra de cabeça? Fala assim, vamos pensar numa propaganda. Antigamente a gente tinha um monte de propaganda para lembrar. Eu trabalhei muitos anos com a Skol, com o Desce Redondo, a gente tinha muitas histórias. Hoje algumas marcas fazem grandes campanhas, mas normalmente ficam restritas ao universo da publicidade. Então, quando a gente consegue furar a bolha da cultura e chegar no WhatsApp das pessoas, a gente mostra que a gente conseguiu fazer alguma coisa relevante para comemorar o aniversário de uma marca tão querida e tão histórica para o brasileiro quanto a Volkswagen. No final das contas, acho que parte de um princípio, acho que todo mundo aqui que está aqui, ninguém deixa de ter pelo menos uma história com a Volkswagen. Eu acho que a Volkswagen é uma marca que fez parte da vida dos brasileiros há muitos anos, especialmente das gerações anteriores, e por isso essa comemoração, ou seja, todo mundo tem uma história com Fusca, com uma Brasília, com uma Kombi, ou um tio que teve uma Kombi, ou um primo que tinha uma Brasília, próprio Mamonas Assassinas, Fuscão Preto, ou seja, a gente sabe que a Volkswagen é uma empresa que se confunde com a história do Brasil, né? Muita gente, quando a gente pesquisa hoje em dia, ainda acha que é uma marca brasileira, né? Então, assim, uma marca alemã que nasceu, foi a primeira fábrica fora da Alemanha da Volkswagen, foi no Brasil, ou seja, tem uma relação muito, muito grande com o brasileiro. E a partir daí surgiu o briefing da gente fazer a comemoração dos 70 anos da Volkswagen. Então, assim, há 70 anos, a Volkswagen faz sucesso que passa de geração em geração. E aqui eu acho que é bem interessante a gente olhar essa frase e olhar esses modelos, porque a gente chama de insight, a frase que precisa ser absorvida pelas pessoas quando você bota uma campanha no ar. E essa é a mesma frase que quando você pede para a criação da agência fazer uma campanha, ela tem que ter uma frase que sintetize essa ideia para você saber se ela é forte o suficiente. E aí, como a gente sabe que desde a Kombi até o ID Buzz, que é a Kombi elétrica, a Volkswagen tem uma história
gigante com os brasileiros, a gente precisava criar alguma coisa que explorasse essa conexão, especialmente no ano que a comemoração vem dos 70 anos de aniversário da marca. Então, o que a gente fez? O briefing dessa campanha foi sucesso que passa de geração em geração. A gente estava conversando aqui nos bastidores, essa ideia, e normalmente as ideias nas agências, elas não vêm como uma única ideia. Ela vem com diversas ideias, que passam por diversas aprovações, e quando ela chega no final, a ideia aprovada, ela já passou por diversos testes, opiniões, etc. Então, aqui também, a gente teve várias ideias, eu não me recordo dos exemplos das ideias, mas eu dei um exemplo agora que poderia ser a história do Bernardinho com o filho dele? Poderia, é sucesso que passa de geração em geração. Poderia ser a história da família do Gilberto Gil? Poderia, é sucesso que passa de geração em geração. O que a criação trouxe? A criação usou o artifício da inteligência artificial como um recurso que em 2023 já está maduro o suficiente para poder entrar como algo que fosse surpreendente. Afinal de contas, o sucesso que passa de geração em geração foi representado aqui por uma união que acabou não acontecendo, né? Todo mundo sabe a história da Elis Regina, principalmente, a história da Maria Rita, né? Quando a Elis faleceu, a Maria Rita tinha só 4 anos de idade, elas não tiveram esse encontro, e isso foi uma coisa que sempre pesou muito para a Maria Rita de ser a sucessora da sua mãe. Ela é a voz, é a próxima Elise, etc. Isso a gente sabe que os filhos serem cobrados para serem a próxima geração dos pais é sempre uma coisa complicada. Então, a gente, depois de um ano de negociação e de conversas, conseguiu chegar a um acordo, tanto com a Maria Rita quanto com os irmãos dela, de fazer uma homenagem a esse encontro que não aconteceu, né? O sucesso de geração em geração, ele é justamente a voz e a música e o legado que a mãe deixou para a filha. Além disso, o que a gente fez? A gente usou um hino, e aí todo mundo que conhece a música, como nossos pais, sabe que ela é uma música fortíssima, é uma música que muitas vezes desperta emoções nas pessoas, é uma música longa, uma música quase que as pessoas têm dificuldade de decorar, mas ela tem algumas partes dela que são muito importantes e muito icônicas e que tiveram a cara da nossa campanha. Por exemplo, o novo sempre vem. O novo sempre vem é a cara de uma marca que inova. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, é uma história de legado dos modelos da Volkswagen que atravessam gerações. Então, no final das contas, a gente juntou alguns elementos e a inteligência artificial, que é o tema aí que está sempre na cabeça de todo mundo, entrou quase como uma cereja do bolo. Então, assim, vamos fazer o encontro das duas? Vamos fazer. Como a gente podia fazer isso? A gente podia fazer a Elis Regina virada de lado, sem aparecer direito, querendo dizer que seria um encontro, mas a gente acha que não teria força de fazer isso através da inteligência artificial e das horas e horas de pesquisa que as ferramentas ficaram renderizando para poder gerar a melhor Elis Regina que a gente poderia fazer em 2023, tomando alguns cuidados importantes. O primeiro cuidado a gente não quis envelhecê-la, a gente não quis fazer um exercício de futurologia, a gente quis fazer uma homenagem da última época, do último ano da Elis, justamente para a gente ter a lembrança do que ela foi até o dia que ela deixou de ser fisicamente. Outra coisa que a gente se preocupou não vamos colocar palavras na boca da Elis Regina. Então, assim, ela não vai oferecer uma taxa zero para o modelo da Volkswagen, ela não vai falar nenhuma frase de aniversário, ela vai cantar uma música que ela já cantou. E isso a família se preocupou muito. É assim, vamos fazer uma homenagem, vamos fazer direito e vamos fazer de verdade. A Elis Regina teve uma Kombi, a Elis Regina tinha uma relação com a Volkswagen, assim como todos nós, é até covardia falar, mas ela também teve uma relação com a Volkswagen, e quando a gente criou essa ideia a partir daí, a única preocupação da família foi, a gente quer que a nossa mãe tenha uma cara de verdade. A gente vai aprovar isso se vocês conseguirem chegar no que a gente acha que é a nossa mãe, porque afinal de contas, para vocês é uma campanha publicitária, para a gente é uma história, é uma homenagem e é a nossa mãe. E eu acho que a gente teve que ter e sempre tem que ter, aí entra no limite da ética e da sensibilidade, o respeito ao que a gente está fazendo. No final das contas, para a gente, a próxima ideia já vem, o mês que vem já está no ar. Agora, o que a gente teve muito cuidado em fazer? Não ferir nenhuma parte emocional, porque no final das contas, imagina uma filha que não conheceu a mãe e que faleceu com 4 anos, de repente fazer um filme que elas duas dirigem o carro molhando e cantando para outra. Então, isso foi um trabalho de bastante tempo, com bastante sensibilidade, com bastante respeito, e que gerou esse filme que a gente vai ver agora. Quem não viu,
veja pela primeira vez, quem já viu vai ver de novo, que eu acho que é uma homenagem bem bacana, bem impactante. Não quero lhe viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Realmente é emocionante, né, gente? Toda vez que a gente assiste, eu acho que tem uma coisa bem impactante, é uma propaganda que dá vontade de ver. Quase se confunde como não propaganda, porque aqui tem alguns elementos também que, assim, lançamento de carro sempre tem tantos cavalos, ar-condicionado de tantas zonas e rodas de liga leve. Aqui é uma coisa homenagem, aqui a gente não quer vender o produto, a gente quer vender a marca, e a gente acha que a Volkswagen, com todos esses lançamentos que a gente tem feito nos últimos anos, merecia uma campanha que a gente chama de institucional, que é justamente o valor da marca para tocar no coração das pessoas. E isso foi muito interessante. Só um comentário rápido, aqui a gente também teve a preocupação de gravar as cenas das duas, não numa rua qualquer. A gente fez um momento lúdico. Elas se encontram numa pista de avião, aqui é uma pista de avião lá em Araras, lá no interior de São Paulo, mas a gente fez questão de não deixar um ambiente reconhecível. Elas não iam se encontrar na Avenida Brasil, elas não iam se encontrar na Marginal, em São Paulo, elas tinham que se encontrar num ambiente lúdico. Então essa foi uma preocupação nossa, que quando elas estivessem juntas, elas estivessem num ambiente quase celestial, vamos dizer assim. E aí as pessoas perguntam muito assim, mas qual foi a fórmula? Como que vocês fizeram isso acontecer? Quem fez isso acontecer? Quais são os elementos? Eu acho que tem uma coisa que a gente falou bastante, que é a tecnologia é o meio, ela não é o fim. A grande ideia, o poder da ideia e como contar uma boa história, esses são os grandes assuntos. Né? Isso funciona na publicidade, mas funciona na vida. Se você tem uma boa ideia e conta uma boa história, você tem um professor que conta uma boa história, que tem uma tese com uma boa ideia, ele pode até usar a tecnologia como meio, mas os mais importantes são justamente o poder da boa ideia e a boa história ser contada. Esse é um caso que, como eu comentei, todo mundo que ouvindo isso olhava para a gente e falava assim, vocês não vão fazer isso, não é possível. Jura por Deus, vai ser possível, vai ficar pronto, vai dar certo. Por quê? Porque tem muito elemento aqui que a gente teve que juntar durante esse 1 ano de trabalho para poder fazer funcionar. Então o que a gente aprendeu? E a gente aprendeu aí, são 4 aprendizados macro que eu acho que vale a pena a gente expor aqui. Primeiro o brasileiro entende de inteligência artificial. Né? A gente teve uma primeira discussão que surgiu nas redes sociais que dizia assim, mas os jovens não conheceram a Elis Regina, eles vão confundir, vocês estão confundindo os jovens, eles vão achar que ela é uma cantora que está viva. Gente, primeiro que não é isso, né? As pessoas gostam de falar muito, mas na verdade a gente sabe do que se trata, a gente sabe o que é a inteligência artificial. A Ipsos é um instituto de pesquisa global super
famoso, fez uma pesquisa, rodou uma pesquisa global agora em julho. E a gente vê aí, 74% dos brasileiros entendem de AI. A gente sabe que o brasileiro é mais entendido que a média, mas é um sinal que, assim, se o mundo diz que 67% da média global entende de AI, o brasileiro entende mais ainda. O brasileiro se diz animado mais do que a média global e, principalmente, sabe que seu trabalho vai mudar nos próximos anos por conta da inteligência artificial. Então, assim, os brasileiros entendem do assunto e a gente não pode subestimar a inteligência das pessoas. Então, aqui tem uma coisa muito simples que é: a gente tem que acreditar na ideia e tem que acreditar no poder dela de ser disseminada. O segundo aprendizado, eu acho que isso para o mundo do marketing é muito importante, é: emoção gera consideração e gera vendas. A gente tem uma pesquisa, tem eu esqueci o nome da pessoa, enfim, mas ele é o chefe dos parques da Disney, e ele tem uma apresentação dele que ele diz que quando você gera emoção nas pessoas, o índice de memorabilidade é 6 ou 7 vezes maior do que qualquer outro tipo de sentimento que você gera. E essa memorabilidade geram as marcas do coração, que a gente diz as love brands. Então, assim como a Disney é uma love brand, aqui a Volkswagen se provou ser uma marca do coração das pessoas, e esse interesse, essa consideração e emoção gerou vendas. Então, a gente fez uma ação coordenada e lançamos essa campanha no dia 3 de julho, e durante o mês de julho, o Polo, que é o sucessor do Gol, aí, recém-lançado, foi o líder de vendas do mercado. O T-Cross, que é o nosso SUV, também foi o SUV mais vendido do mercado. Ou seja, hoje a gente tem como todas as indústrias e o varejo em si, a gente tem uma grande questão chamada fluxo de loja. As pessoas têm que ir até a sua loja, e é difícil as pessoas levantarem e irem no varejo físico. E a indústria automobilística ainda é muito refém do varejo físico. Afinal de contas, as pessoas querem dirigir os carros. Elas querem poder ter a experiência de sentar no volante e saber o que acontece. E isso, as marcas hoje, são centenas de marcas no mercado, as pessoas não vão em todas as lojas. Elas têm que considerar as marcas para poder dirigir um carro. E a gente diz na Volkswagen que quando você entra num Volkswagen, 50% da venda está feita. Ou seja, quem dirige sabe a diferença. Então, essa barreira você pode fazer através da promoção, mas através da emoção. As pessoas lembraram da marca, foram até a concessionária, dirigiram e compraram. Então, isso é uma coisa muito importante porque, como eu estava falando no começo, dificilmente as marcas fazem campanhas institucionais. Tem sempre ou vendendo um produto ou fazendo uma oferta de varejo. Terceiro aprendizado é: o direito é dos herdeiros. Aqui eu fiz uma comparação com doação de órgãos, até porque tem aí o assunto do Faustão, que está super, super em alta. Não sei se todo mundo sabe, mas a legislação para doação de órgãos é parecida com o direito de imagem. Se você manifestar em vida, mesmo assim, a sua família que decide. Você pode deixar um testamento, você pode deixar um vídeo, a decisão é dos familiares. Então aqui, a gente fez a lei. A gente não fez nada mais do que o que está na lei. Aí essa foi uma grande discussão ética e moral, etc. Aqui eu nem coloquei autorização de uso de AI. É autorização de uso de imagem. Acontece há anos. E quem decide são os herdeiros. Até porque a quantidade de visualizações e plays da música dos nossos pais nas plataformas gerou dinheiro para a família. O filme da Globoplay foi multiplicado inúmeras vezes, as pessoas se interessaram pela Elis Regina, e tudo isso gera receita para os herdeiros. Então, no final das contas, o direito é dos herdeiros. Se eles autorizaram, eles são as pessoas que têm que dizer se é bom ou se é ruim. E por último, acho que é uma coisa importante, a gente tem que saber lidar isso, todo mundo que é produtor de conteúdo e, enfim, as marcas, hoje, mais do que nunca, o hate existe. As pessoas vão e não gostam, e detonam, e xingam. E a gente tem que estar preparado para isso. Gostar ou não faz parte. Quando você bota uma coisa no ar, ela vira de todo mundo. E aí vai ter gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar, Graças a Deus, nas nossas redes, 99% das reações foram positivas. E no mar aberto, aí, como a gente chama no geral, 75% das menções foram positivas. Ou seja, a gente teve um resultado bom, sim. Foi uma campanha que gerou falação, e eu acho que é o famoso falem bem ou mal, mas falem de mim. Na época que só se falam de youtubers, tiktokers, ter alguém falando da marca é um assunto bom e é importante para a gente. E obviamente que os resultados vieram além das vendas como imagem, de uma forma bem bacana. Eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês que mostra um pouco desses resultados que vale a pena assistir. Uma coisa é fato: todo brasileiro tem alguma história com a Volkswagen. A Volkswagen não está apenas na garagem dos brasileiros, está nas memórias, no coração, numa relação de amor que atravessa e conecta gerações.
Por isso, no nosso aniversário de 70 anos no Brasil, a gente não podia perder a chance de, mais uma vez, fazer história. Uma história capaz de relembrar o nosso passado e celebrar nosso presente e futuro. O momento não poderia ser melhor, com um line-up totalmente renovado e a chegada dos 2 primeiros elétricos ao Brasil. Com tanta coisa grandiosa para contar, a nossa campanha também precisava ser gigante. Não quero lhe falar, Volkswagen apresenta Gerações. Foi assim que decidimos juntar gerações. Kombi e ID Bus. Elis Regina e Maria Rita, protagonistas de uma relação que foi interrompida quando a filha tinha apenas 4 anos de idade. Durante todos esses anos, todo mundo sempre imaginou como seria esse encontro. Um sonho impossível? Não para a Volkswagen. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber. Fomos pioneiros novamente em usar a inteligência artificial para unir mãe e filha em um comercial arrebatador, ao som de uma música que faz parte das nossas vidas. Lançado em nosso evento de 70 anos, o filme foi disparado por WhatsApp para os 5.000 convidados e, sem nenhum investimento em mídia, se tornou um sucesso estrondoso em poucas horas. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vê. Esse foi o maior volume de conversas sobre a Volkswagen na história. Até a primeira-dama se emocionou. Você que ama o passado. A Volkswagen foi falada, discutida, defendida e, no final, ainda mais amada. E se todo brasileiro tem uma lembrança com o Volkswagen, a partir de agora, criamos mais uma. Obrigado. Eu acho que a gente vai sair daqui com essa música na cabeça, porque ainda tem mais um vídeo com a música, com os mesmos trechos. Eu vou fazer o seguinte, devo estar quase estourado aqui. A minha sugestão é se vocês tiverem algumas perguntas, e depois no final tem um vídeo que é o making off, que mostra um pouco como foi feita as imagens e etc, que é super curioso, mas acho que eu resolvi inverter para não ficar mais uma música na cabeça. Então quem tiver alguma pergunta, a gente abre agora e depois a gente vai pro vídeo final. Obrigado. Beleza, mas antes, parabéns, caramba, uma salva de palmas, gente, realmente. É de emocionar, ainda mais para encerrar o dia de hoje assim, com chave de ouro, vive feliz. A gente tem perguntas para finalizar o dia de hoje? Menos quanto custou, que eu não posso falar. O resto eu posso falar tudo. Fala para mim seu nome, por favor. Priscila. Tudo bem, querido? Parabéns aí pela campanha, pelo trabalho. Queria que você contasse um pouquinho, assim, pensando no processo criativo até quem deu a canetada da autorização. Como é que uma ideia doida dessa sai do papel? Quais são aí, um pouquinho assim, das barreiras que vocês encontraram para colocar isso no ar, para além da discussão direito de imagem, não tem direito de imagem, entendeu? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, principalmente quem vive... Se você trabalha no meio ou não? Tá? Quem vive no meio, porque no final, assim, a gente costuma dizer que ideia boa e ideia ruim custa a mesma coisa. Você comprar um espaço 30 segundos na televisão, ou um post, ou qualquer coisa, você pode pôr uma coisa boa, uma coisa ruim. E isso depende muito, não só da agência, mas depende da cumplicidade com o cliente. E a gente tem uma relação com a Volkswagen de muitos anos, justamente porque é uma relação de coragem.
né? Colocar uma campanha dessa no ar, ela requer bastante coragem e bastante investimento e bastante preparação. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não tivesse preparado para algumas respostas polêmicas que surgiram, isso podia ter sido uma coisa que, ao invés de ser uma homenagem, poderia arranhar a imagem da marca. E aí a gestão atual, desde o presidente da Volkswagen até todos os vice-presidentes, diretores de marketing, foram pessoas que desde o começo acreditaram e acreditam na UMAP como uma agência que constrói grandes cases justamente para poder fazer isso acontecer. A gente brinca que no final foram 10 meses de trabalho, mas foram 9 meses de negociação e 1 mês para produzir. Então a gente estava no dia da filmagem, a gente lançou às 9 da noite, às 8 da noite eu estava junto com o diretor de criação no hotel da Maria Rita, mostrando para ela a última versão e mandando para o WhatsApp para os 2 irmãos. Por quê? Porque eles tinham que gostar da cara e tinha que parecer a mãe deles. Então assim, imagina se eles falassem não gostei. A gente não tinha campanha, tinha 5.000 pessoas esperando a gente. Então assim, graças a Deus que deu tudo certo. A gente tem uma frase que é muito icônica, que é: esforço não é igual ao resultado. Então não adianta nada a gente passar 1 ano trabalhando, se desse errado não ia valer de nada. Então assim, a gente contou com um pouco de sorte, com um pouco de ousadia e com uma parceria que não é por nada que dura 63 anos, que é a parceria da UMAP com a Volkswagen. Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. Me fala seu nome, por favor. Eu sou Rejane. Boa tarde. Eu fiquei com uma curiosidade, dado o sucesso nacional, se teve alguma repercussão internacional, outros países, se lançaram a mesma campanha, como foi isso? Na verdade, assim, a repercussão internacional aconteceu muito pela imprensa, muito pelo trade da publicidade, obviamente, mas também saiu no The Guardian, saiu no New York Times, por conta da repercussão com relação ao uso de AI. Mas a gente tem esse case que eu mostrei para vocês, a gente tem versões dele para os gringos. Por quê? Porque ninguém sabe fora do Brasil o que representa Elis Regina e Maria Rita para os brasileiros. Então, o próprio pessoal da Argentina quis lançar uma campanha parecida, mas eles têm que fazer com o astro local deles. Por quê? Porque o impacto da música e de toda a personalidade é muito difícil. Você não volta no tempo para dizer o que a Elis Regina significou para alguém de outro país. Então, a gente conversa muito sobre isso quando a gente tem que criar campanhas globais. Quando a gente cria campanhas globais, você passa por algumas barreiras e essa barreira cultural é muito grande. Como que você faz uma coisa que é para o mundo inteiro? Nesse caso, a gente falou, gente, são 70 anos de Brasil. Se a gente não fizer algum ícone local, vai ficar uma coisa bonita, com uma locução no fundo, com imagens maravilhosas, mas não vai pegar as pessoas. Na sala de reunião vai valer, mas ninguém daqui ia lembrar da campanha. Então, acho que tem um pouco... Eles não repetiram a ideia, mas o insight de sucesso que passa de geração em geração está sendo discutido em fóruns globais, sim, e cada um vai ter que achar a sua fórmula de fazer isso acontecer. Obrigado. Temos mais uma pergunta lá em cima. Boa tarde, me chamo Silvio, estou representando a cidade de Pinheiral. Trouxemos uma galera boa aí hoje. Parabéns pelo trabalho, Cris. Obrigado. Opa, obrigado. Eu fiquei acompanhando muito nas redes sociais, sabendo que já teria esse comercial espetacular, mas nada sendo divulgado, só coisas esporádicas. E no dia que teve a apresentação, que eu, se não me engano, estava no YouTube, a apresentação toda da Volkswagen e tal, e a Maria Rita se emocionou muito. E você acabou de dar um spoiler que eu não sabia, que vocês mostraram o vídeo para ela antes. Mas para vocês, assim, vou sair um pouco fora da curva, vendo de coração o trabalho que vocês fizeram e o impacto da emoção que você trouxe para a família, o que você sentiu em relação a isso? Cara, eu acho que com certeza da minha vida é o grande trabalho, né? A gente diz que as ideias boas, elas são... na UMAP a gente trabalha com ideias e iniciativas, né? Quanta ideia boa que morreu na gaveta porque alguém não acreditou, porque o timing passou, porque o dinheiro não foi o suficiente. Aqui foi uma conjunção de fatores que foi muito especial. A Maria Rita não quis ver nada sobre a campanha antes de estar pronta, então a gente contou para ela... Passada rapidamente o roteiro, ela foi gravar na primeira diária com a atriz que representava a Elis, então é óbvio que ela sabia que era um encontro de gerações, mas a partir daí ela não sabia mais nada e ela falou, eu quero ver aos 45 do segundo tempo para a minha emoção na hora que eu for cantar a música no evento de 70 anos ser legítima. Então isso foi uma coisa muito legal, porque ela também embarcou nisso e os empresários dela tiveram a sensibilidade de dizer, a paixão que vocês apresentaram a ideia desde o começo, o jeito humano que vocês levaram isso pra gente, foi o que fez com que a Maria Rita topasse
essa campanha, porque se fosse de outra forma não aconteceria. Então, assim, obviamente que o orgulho e o tesão, com o perdão do português, que a gente teve, quando a gente olhou essa ideia, a gente falou, todo mundo que fizer parte disso vai ter uma história para contar, e eu acho que é uma história não só no meio publicitário, porque é um meio que a gente sabe que é super bolha, mas num evento como esse, que tem pouco a ver com agências de publicidade, e quando a gente fala sobre o assunto, todo mundo que está aqui viu e recebeu de alguém, e isso enche a gente de orgulho, porque no final das contas, quando existiam 5 concorrentes há 10, 15 anos atrás, que não tinha internet do jeito que era, você só podia ver o intervalo na televisão. Hoje em dia, você nem mal vê a televisão, está vendo no celular, no TikTok, no YouTube, no Instagram, e a publicidade entra como um invasor. Aqui a gente tentou fazer parte da cultura e justamente romper essa bolha, que é o que os clientes querem fazer. A gente tem um outro cliente na casa que é o Boticário, que participa desse tipo de discussão, discussões atuais, todo Natal, todo Dia das Mães, tem uma campanha do Boticário que discute algum assunto importante, para justamente estar na verdade das pessoas, na verdade do momento. Não adianta nada você fazer uma coisa da porta para dentro, porque, de novo, o papel aceita tudo. Na hora que você tem que colocar no ar, tem que ter verdade. Eu acho que essa fórmula aqui foi uma fórmula verdadeira. Se fosse qualquer outra marca de automóvel, talvez não tivesse essa credibilidade da Volkswagen de dizer que o sucesso vem de geração em geração. Cris, temos a nossa última pergunta aqui em cima. Boa tarde, Cris. Parabéns aí pela propaganda. Meu nome é Igor, eu sou advogado e no mundo jurídico também teve uma grande repercussão esse caso, inclusive foi parar no CONAR. A minha pergunta é se você acha que... A gente sabe que no Brasil está sendo discutido isso no Congresso Nacional, na Europa também, a Europa acabou também antecipando ali as discussões relacionadas ao IA, e o CONAR decidiu agora recentemente, se não me engano, acho que semana passada, de que isso aí que a propaganda de vocês não infringiria, o uso de inteligência artificial não infringiria a questão do uso em relação aos consumidores, né? Que os consumidores não se viam aí prejudicados. Sim. E a pergunta que eu faço é se você acha que essa propaganda ela abre caminho para novos usos de IA junto à propaganda nacional e quais os riscos disso ser, de alguma forma, popularizado e perder um pouco essa essência que é desse respeito em relação ao ser humano, que é a grande preocupação da IA e a preocupação que vocês tiveram aí. Por isso até que eu dou os parabéns mais uma vez aí. Obrigado. Eu acho que a questão, antes de tudo, é entender o CONAR, né? O CONAR, a publicidade tem um órgão de autorregulamentação. Então, o CONAR é um órgão que autorregulamenta a propaganda justamente para não precisarem regulamentar a gente. Ou seja, a gente tem todo esse debate ético dentro de uma instituição que é formada por publicitários enfim, não só publicitários, mas majoritariamente publicitários, justamente advogados, enfim, discutindo essas questões. Quando uma pessoa manda um e-mail para o CONAR dizendo, olha, eu me senti prejudicado ou alguma coisa parecida, o CONAR é obrigado a abrir um processo administrativo. E esse processo demora algum tempo porque eles têm as reuniões mensais, se não me engano, que isso entra para o julgamento e para a discussão. Então, no final das contas, a manchete da imprensa foi campanha da Maria Rita foi parar na justiça. Não foi parar na justiça, foi parar num órgão de autorregulamentação que julgou legal perante a lei, não estava infringindo nenhum direito. Hoje, vindo para cá, eu estava lendo uma matéria que o Google, até por conta das eleições presidenciais americanas, vai começar a colocar, quando você usa deepfake ou qualquer coisa dentro dos vídeos, especialmente de política, colocar uma sinalização dizendo que usou esses recursos. Justamente porque existe uma preocupação, a famosa pós-verdade, né? A gente ouviu dizer muito uma frase que surgiu lá nos Estados Unidos, mas que se aplica muito aqui, que esse tipo de coisa relacionada a AI é o fim do eu só acredito vendo. Né? O só acredito vendo também não é mais. Antigamente as pessoas falavam isso. Então agora vendo também não é mais. Então como é que a gente vai fazer para ter certeza das coisas? A gente vai contar com a lisura do Google, do Facebook, das próprias pessoas? Então assim, é difícil. Quando a gente está falando de publicidade, você ainda está num campo que é quase que uma coisa mais fantasiosa. Imagina se você ouve um político falando de uma coisa que ele fez e ele não fez, e isso influenciando uma eleição. Né? Nos Estados Unidos, no ano passado, teve um ator chamado
Miles Fisher. Ele fez o deepfake do Tom Cruise. Depois vale a pena vocês darem uma olhada, quem não conhece. O Tom Cruise, por conta da religião dele, ele não tem redes sociais, né? Ele tem a cientologia lá, ele não é adepto às redes sociais. E o Miles Fisher lançou o TikTok do Tom Cruise. E o TikTok do Tom Cruise tem, sei lá, 4 milhões de seguidores, e as pessoas acharam realmente que era o Tom Cruise. E aí começou uma discussão justamente do que você estava falando. Quem recebe os direitos de imagem do deepfake do Tom Cruise? O Tom Cruise? O ator? O TikTok? A ferramenta? Então, nos Estados Unidos tem alguns projetos de lei que estão acontecendo justamente não reconhecendo o direito de propriedade intelectual por algo que é feito pela máquina. Só que isso é uma discussão longa, porque se eu programei a máquina, eu deveria ter esse direito. Quem ensinou a máquina? Então, assim, é uma discussão que está apenas começando. Eu acho que a parte toda ética, social, enfim, ela é super importante. A gente sabia que a gente ia levantar uma polêmica, e eu acho que é uma polêmica válida. Eu cheguei a fazer uma brincadeira, falei, deveria existir a Lei Maria Rita, justamente regulando sobre ética no AI, na propaganda. Porque, no final das contas, assim, se a gente não ousar, a gente não estaria aqui para esse tipo de discussão. Então, eu acho que faz parte, no limite da ética, no limite dos bons costumes, a gente dar um passo à frente também na publicidade, que foi uma área que quebrou vários tabus durante muito tempo e que hoje em dia está disputando aí a atenção das pessoas com diversas outras redes e formas de entretenimento. Cris, muito obrigado. Vamos rodar esse vídeo final aí que eu estou curioso, que eu quero saber esse making off, como é que foi esses bastidores. Obrigado, gente. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Obrigado, gente. Obrigado.